meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem com vocês? Tô aqui para explicar para vocês a treta jurídica da semana. Não se fala em outra coisa a não ser a suspeição do juiz Sérgio Moro, que foi declarado aí suspeito para julgar o ex-presidente Lula. E essa foi a treta da semana. O pessoal tá aí meio que dividindo as opiniões. Será que ele é suspeito mesmo? Deveria ter julgado? Não deveria? Então eu vou resumir para vocês essa treta jurídica e vou explicar e trocar em miúdos para todo mundo entender. Bom, gente, o STF julgou pela maioria que o juiz Sérgio Moro tinha um interesse pessoal na condenação do Lula e, portanto, não poderia julgá-lo. Bom, vindo do começo, o que acontece? O juiz tem que ser imparcial, ou seja, ele tem que estar aqui no meio da balança e cada parte de cada lado. Então ele não pode puxar a sardinha para um lado, nem puxar a sardinha para o outro. As duas partes vão apresentar as provas e ele, como juiz imparcial, deve decidir com fundamento e exclusivamente nas provas. Ele não pode usar o seu subjetivismo pessoal, vamos dizer assim, as suas convicções pessoais. Ele precisa se fundamentar nas provas que foram apresentadas no processo. E o que acontece? O Lula foi condenado na primeira instância pelo Moro, na segunda instância pela 8ª turma do TRF e ainda foi confirmada a condenação. Meti o pé na câmera, gente, desculpa. Foi confirmada a condenação pelo STJ. E aí agora vieram à luz aí essas mensagens trocadas entre o Moro e os procuradores da Força Tarefa Lava Jato, que foram obtidas por meio ilegal, mas mesmo assim foram juntadas no processo. E com fundamento nessas provas obtidas por meio ilegal é que o STF tomou essa decisão. E essas provas poderiam ou não poderiam ter sido utilizadas no processo? Na verdade, e com fundamento em tratados internacionais de direitos humanos, com fundamento na Constituição, com fundamento no Código de Processo Penal, com fundamento no direito comparado, a gente trazendo as fontes lá do direito americano, essas provas não poderiam ter sido utilizadas para julgar aí o Moro suspeito no caso do ex-presidente Lula. Eu explico para vocês. Existe uma teoria que se chama teoria dos frutos da árvore envenenada. O que acontece? Quando aquela árvore está envenenada, todos os frutos que saíram de lá não podem ser utilizados, pois estão envenenados. E assim são as provas obtidas ilegalmente. O nascedouro daquelas provas é uma ilegalidade. Então, elas derivadamente não podem ser utilizadas. E o que acontece? O Cássio Nunes, até anotei aqui para lembrar de falar para vocês, o Cássio Nunes Marques, ele falou o seguinte, que se admitindo essas provas ilegais em qualquer fase que seja do processo, na verdade você estaria aí legalizando a atividade hacker, não é mesmo? E outro ponto importante que o Cássio Nunes destacou é que essas provas obtidas por meio ilegal não foram periciadas. Ou seja, da mesma forma que eles obtiveram aquilo, eles invadiram os dispositivos móveis, os celulares, eles poderiam também adicionar novas palavras, adicionar novo contexto, adicionar novo conteúdo, inverter ali a ordem das conversas. E não há nenhuma perícia falando se pelo menos aquilo que foi obtido de forma ilegal é ou não é fidedigno, verdadeiro, se corresponde ou não corresponde com a realidade. Isso foi destacado pelo ministro Cássio Nunes. Mas mesmo assim, o STF resolveu decidir que Moro era suspeito à época que decidiu, né, à época que condenou, e, portanto, os processos teriam que ser anulados para serem novamente julgados por outro juiz que não seja suspeito para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, foi assim que decidiu a nossa Suprema Corte de Justiça. Eu tô aqui para dar um olhar técnico para vocês, técnico, porém, de uma forma simples, que vocês consigam entender, que vocês consigam aí tirar as suas próprias conclusões. Então, eu trouxe para vocês hoje a decisão do STF. Eu trouxe para vocês uma teoria do direito americano, que também foi albergado aqui no Brasil, pelo Código de Processo Penal, pela Constituição Federal,
Tem também, veda também as provas ilícitas o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto muito importante de direitos humanos. Porém, sobretudo, o STF resolveu ignorar aí todas essas disposições e julgar o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito. O ex-juiz já veio a público, soltou uma nota técnica sobre os fatos, dizendo que sempre decidiu com fundamento nas provas que foram apresentadas no processo. Também se eximiu de qualquer crítica ao STF e defendeu apenas a sua posição como juiz à época dos fatos. Agora eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse caso polêmico que tem muita repercussão, não só jurídica como política. Então comente aqui, deixe sua opinião, deixe sua dúvida, eu respondo todo mundo e deixe também sua sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.